Boa tarde, galera. Meu nome é Maria Clara e sejam bem-vindos ao Sardinhas de Estante. Nesse primeiro vídeo, gente, eu decidi fazer as minhas últimas leituras, porque aí eu ia fazer primeiro um book haul, né, pra vocês verem, assim, mais ou menos o que eu tenho, o que eu leio. Só que eu achei legal fazer das minhas últimas leituras, porque tá tudo bem fresquinho ainda, então eu vou falar delas, e aí depois, nos próximos vídeos, a gente faz book haul, e eu já dei um spoiler de um dos livros. Vamos começar com ele, inclusive. Então, um dos últimos livros que eu li foi O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Essa lindíssima edição é publicada pela Antofágica, tá muito fofo, tá com um marcador que veio de Carmila, também bonito, vou mostrar outro dia. Mas O Fantasma de Canterville é uma história muito legal, que aqui a gente vai acompanhar uma família que vai se mudar para uma mansão. E eles são avisados que é uma mansão que é mal assombrada, tá? Tem um fantasma, todo mundo que vai pra lá uma hora morre. E essa família fala, foda-se. O pai fala assim, não, eu quero ir lá mesmo. Não vai ficar, tá tranquilo. E aí eles chegam e assim, eles são ridículos. Eles são a família mais ridícula que eu já vi na minha vida. Por isso que essa história é tão legal. Mano, o fantasma tenta assustar eles não estão nem aí. Eles estão tipo, ih, olha lá o trouxa, de novo, voltou de novo esse cara. O fantasma fica renovando a mancha de sangue, eles ficam, ih, olha lá. Eles apostam todos os dias pra saber que cor que a mancha vai estar no outro dia. Enfim, é uma família totalmente ridícula, mas, mano, é muito legal ler isso aqui, sabe? É extremamente curtinho, é facinho de ler. E é aquela coisa assim, sabe? Pra você dar risada. No final dá uma refletida, mas, mano, muito legal. E essas edições, assim, eu queria todas, velho. Eu vi que tem do Tolstói, né? Tem A Morte de Ivan Lit, que eu ainda não li. Eu acho que tava ao contrário, gente. Enfim, tem Memórias Póstumas de Brás Cubas nessa edição. Mano, muito fofo. Aqui atrás, o rosinha. E tem essa frase que é muito legal, que eu acho que resume muito bem o livro, que é: o fantasma teve uma crise de nervos sucumbindo à mais violenta inquietação. Enfim, gente, leiam se tiverem a oportunidade de comprar essa edição fofíssima da Antofágica. Também comprem, que eu acho muito legal. Ah, e fazendo um adendo, eu gosto muito quando eles fazem Sabe quando eles fazem umas gracinhas em relação à história? Então, todos os negocinhos aqui, sabe, nas partes da edição e tal, tem sempre uma gracinha. Tipo, aqui no final a gente tá escrito assim: após fugirem assustados da mansão, os funcionários da Ipsy Gráfica começaram a trabalhar nessa edição, composta em... Eu acho isso muito legal, sabe, esses detalhezinhos que tem a ver com a história. Enfim, leiam, vale muito a pena. Outro livro que eu tenho pra falar pra vocês é um que eu li um pouco mais tempo do que O Fantasma de Canterville, mas que é tão bom quanto, que é A Garota do Mar, da Molly Knox Ostertag, publicado pela Galera. E, enfim, esse aqui... Ai, é muito fofo. E esse aqui é um livro, mano, que eu vejo ele há muitos anos em livraria, porque eu gosto de livraria, né? Eu sou aquela pessoa que adora, passou horas em livraria se deixar. E eu vejo ele há muito tempo nas livrarias, só que eu tava sem grana, né? E quadrinho acaba sendo um pouco mais caro. Mas aí agora eu vi na Amazon, tava com o dinheiro, falei, mano, eu vou comprar, porque eu tava aqui muito afim de ler. E nessa história aqui a gente vai acompanhar a Morgan e a Kelt. A Morgan é uma menina lésbica que mora numa cidade minúscula, os pais dela acabaram de se divorciar e ela ainda não tá com coragem de se assumir, né? Ela tem o sonho de mudar da cidade, ir pra longe, pra finalmente se assumir, né? Que eu acho que é o que muita gente passa nessa vida. E a Kelt é uma menina meio foca, que ela volta de 7 em 7 anos pra forma humana. E aí elas se conhecem, e aí, enfim, a Morgan tem finalmente uma menina que ela se apaixona ali naquela cidade, e ela fica nesse impasse de vou me assumir, não vou me assumir. Além do que tem todo esse negócio da Kelt, que ela fica de 7 em 7 anos, uma foca, e depois ela vira gente de novo. E é muito fofo, e eu quero falar sobre os desenhos disso aqui, que os desenhos disso aqui são muito bonitos. Eu vou ser sincera que eu não leio HQ, só não gosto dos desenhos. E esses desenhos são muito lindos. Deixa eu pegar uns desenhos muito fofos. Olha isso aqui. A gente tem umas partes de conversa do WhatsApp, mas os desenhos são lindíssimos. Deixa eu mostrar mais. Olha esses detalhes, gente. Os fundos do mar, quando ela desenha os fundos do mar, são uma das coisas mais lindas que tem. Deixa eu pegar uma das primeiras cenas das lindinhas, sendo lindinhas. Enfim, esse livro é extremamente fofo. Eu indico, assim, acho que qualquer idade tá podendo ler. Ó, a gente tem aqui uma parte escrita, nesse livro você encontra romance entre meninas, mais que amigas friends, foquinhas fofas e autoaceitação. E realmente é sobre isso o livro.
e fofíssimo, ilustrações lindíssimas, eu super recomendo. E eu tô muito afim de ler mais livros da Molly, que se não me engano ela tem um que chama Menino Bruxa, que é bem famoso na real, e eu ainda não li. Ó, como melhorou a luz? Menina! Outros livros que eu tenho pra falar pra vocês, eu não tenho eles físico aqui comigo, porque eu li no Kindle, mas foi Noites Brancas na real, né, do Dostoiévski. Vamos conversar sobre Noites Brancas. Assim, eu li Noites Brancas porque eu tô muito afim de ler Crime e Castigo do Dostoiévski, que é um livro que todo mundo fala que é essencial, que é fantástico, que foi base para muitas outras escritas, muitas outras coisas inventadas. Então eu tô muito ali afim de ler Crime e Castigo. Só que eu fui conversar com meu pai. Meu pai lê muito, né? Uma pessoa que sempre leu muito. E eu falei pra ele, nossa, pai, tô afim de ler Crime e Castigo do Dostoiévski, você já leu? E ele me falou, comecei a ler, mas tava muito difícil, muito chato, não terminei. Aí eu fiquei, se meu pai achou chato, imagine eu. Aí eu pensei, vou pegar um livro menor do Dostoiévski, né, pra eu ver se eu me acostumo, se eu me adapto à leitura. Foi aí que eu peguei Noites Brancas, que é um romance, né, pô, curtíssimo romance. Falei, mano, se eu gostar disso aqui, eu vou continuar a ler outras coisas. Foi o que eu fiz. Li Noites Brancas. E Noites Brancas, assim, eu entendi o que o meu pai quis dizer, tá? A escrita não é fácil, não vou falar que é fácil. Sim, não sei como é em Crime e Castigo, mas em Noites Brancas, foi nada, achei que tinham me chamado. Em Noites Brancas, a gente vai acompanhar... Gente, eu não lembro o nome do cara. Eu lembro o nome da mina, que é a Nastienka. Enfim, a gente vai acompanhar um coitado, que ele é muito sozinho, sabe? Não tem amigo, não tem ninguém naquela cidade. E ele tá todo dia ali, sabe, vivendo. E ele vive em São Petersburgo, que inclusive São Petersburgo, ouso dizer que é um dos personagens. É muito importante a cidade ali dentro da ambientação. Então, é ele, São Petersburgo, entendeu? Ele tem essa relação muito grande com essa cidade, ele vive ali, ele acompanha, ele observa as pessoas muito. E aí um dia ele encontra uma mulher chorando na beira do rio. É rio? Sei lá. Na beira lá de um lago. Uma água. Aí ele encontra essa mulher e ele segue ela. Né? Um cara vai seguir ela depois, ele vai ajudar essa menina. E aí ele vai começar ali a ter uma relação. Eles combinam de se encontrar na outra noite. E aí a gente vai acompanhar essa relação deles, ele vai contar muito da história dele, ela vai contar muito da história dela, e a gente vai chegar num ponto, que depois é um plot, eu não sei se é legal contar, mas enfim, a gente vai acompanhar esses dois tendo essa relação, entendeu? E, mano, é um insight tão grande sobre a solidão e de como a gente lida com a solidão e aquele medo imenso de ficar sozinho. É muito legal, tá? Eu acho que se você tem um problema com essa situação, toma cuidado pra ler, tá? Porque eu acho que vai acionar gatilhos. Então, tomem cuidado se forem sensíveis a esses tópicos. Mas assim, tu passa raiva, tu fica feliz, você fica angustiado, mas no fim das contas é um livro muito legal e eu tô animada pra quando eu tomar coragem eu ler Crime e Castigo, porque depois de ler esse eu tenho certeza que Crime e Castigo vai ser foda, porque se esse romance minúsculo foi tão bom quanto, Crime e Castigo vai ser bom pra caralho. Ah, e eu não falei sobre notas, né? Vou falar sobre notas, eu acho legal falar sobre notas. Eu vou deixar pro final, já que eu não falei de cada um, vou deixar pro final pra falar as notas. Beijos. E aí o último que eu tenho pra falar pra vocês, que foi um dos últimos também que eu li, foi Vida Becker. Esse eu lembro muito, por quê? Já faz um tempinho na real que eu li, mas eu não gostei. Então, eu lembro bastante, porque eu passei raiva. Então, vamos conversar sobre. Vida Becker é publicado pelo Maurício Gomide, né? É o autor. Eu não lembro quem publica, eu vou ver depois, qualquer coisa eu coloco na descrição. Mas enfim, é do Maurício Gomide, não sei como é que fala. E a Vida Becker é a máquina de histórias. Sobre o que a gente vai falar nesse livro? A gente vai acompanhar a Vida Becker. É uma menina que sofre bullying na escola, né? É uma coitada, apanha. E aí... Só que ela gosta muito de ler. E aí um dia ela vai fuxicar lá na biblioteca do pai dela e ela acha um livro muito estranho. E aí ela toca nesse livro e acontece um bagulho muito louco, sabe? Tem 3 sentimentos. É a raiva, o medo e a tristeza. Ela sente todos e tem mais um sentimento que ela vai sentir. É como se ela estivesse imersa naquele sentimento, sabe? E aí ela decide chamar os amigos dela pra casa, que é o Euclides e o Grilo, pra eles verem que isso aconteceu, porque ela queria provar pra eles. Aí ela vai fazendo as coisas lá, nada acontece, até que uma hora a biblioteca vira de cabeça pra baixo e eles vão parar num outro lugar que eles não fazem ideia de onde é.
No fim das contas, esse outro lugar é o lugar chamado Paramundo, que é para onde vão todas as pessoas mortas. Então lá tá todos os 100 bilhões de mortos que já morreram nessa terra. Estão todos lá. E aí ela passa a descobrir que ela é escolhida para fazer uns bagulho lá. E eu não sei até que ponto é spoiler de onde não é, mas a verdade é essa, assim, ela é uma escolhida para ajudar eles a lutarem contra os temíveis ali no Paramundo, onde tá todo mundo morto e tem todos os mortos mais da hora do mundo, né, tá uma galera lá, ela vai encontrar Leonardo da Vinci, ela vai encontrar Marie Curie, todo esse pessoal, tá? É assim, bem legal. A questão é, eu acho que eu fui muito animada, porque eu li essa sinopse, eu imaginava que ia ser bem infanto-juvenil, porque a criançada ali tem, quando começa o livro, ele tem 13 anos, então eu imaginava que ia ser bem infanto-juvenil. Eu já estava preparada para isso. E eu tenho lido mais infanto-juvenil, porque na minha época de infanto-juvenil eu não gostava. Eu gostava de ler a galera com 20, 17 anos, né? Tudo ao contrário. E hoje eu tô lendo a galera dos infantos-juvenil, não tenho mais problema com isso. Eu acho legal, inclusive, acompanhar. Só que eu achei muito mal escrito, mano. Não foi legal de acompanhar. Foi uma coisa que chegou num ponto assim que eu tava empurrando com a barriga só pra terminar. Porque eu, sinceramente, chegou num ponto que eu queria ver como é que ia terminar. Porque a história era muito legal e tinha tanto potencial pra ser tão incrível. E infelizmente não foi, sabe? Pareceu muito maçante. Primeiro que a gente tem, como eu falei, né? Eles vão conhecer muitas pessoas legais. Só que a partir do momento que essas pessoas legais vão aparecendo, toda hora que ele vai citar essas pessoas, ele lista todos os nomes dessas pessoas. Todas as vezes. Tipo, se são 5 nomes, Napoleão Bonaparte, o Mussolini, ele vai citando todos, nome por nome, vários nomes em vários parágrafos. E essa coisa vai ficando tão maçante, tão chata, que chegou num ponto que eu parei de ler. Eu parei de ler os nomes, mano. Eu só pulava pro outro negócio, eu já imaginava quem era, porque tinha há 5 minutos atrás aparecido, tá ligado? E eu parei de ler. E assim, eu esperava que fosse muito mais do que foi. Infelizmente, não foi pra mim. Eu não sei se eu era mais nova eu ia gostar. Ao mesmo tempo, eu acho que não. Justamente por ser essa coisa maçante, tá ligado? Mas a história, assim, é muito boa a ideia, mano. Todo o negócio do Paramundo, os 100 bilhões de mortos, toda a galera que ela pode encontrar ali. Ela encontra uma galera muito legal. E, enfim. E outra coisa que eu acho que me incomodou bastante foi, tipo, a modernização de todos esses personagens, sabe? Tipo, ela encontrou o Leonardo da Vinci, tá. Eu sei, eu entendo que ele tá ali há muitos anos, então ele vai acabar pegando as manias, né, de vocabulário e todas essas coisas que ele não manteria lá da época anterior. Mas mesmo assim, eu acho que ficou muito moderno, sabe? Tipo, a Joana Dark, pra mim não é a Joana Dark, tá ligado? Não é a Joana Dark que eu imagino. E eu acho que essas pessoas guardariam muito dos seus ideais antigos, mesmo que estivesse ali há muito tempo. Eu não sei, sabe? Me incomodou muito. Achei que ficou uma ideia mal executada, mas que era uma ideia, assim, fantástica no início. Então, no fim das contas, para todos esses livros, eu dei 5 pro Fantasma de Canterville, que eu tô toda hora botando ao contrário, porque eu acho que o texto é pra cima, mas o texto não é pra cima, o texto é pra baixo. Fantasma de Canterville pra mim foi um 5, muito bom, super recomendo. Se puderem comprar essa versão, que pra mim, porra, fofíssimo, velho. Comprem, 5 estrelas. Garota do Mar, pra mim foi 5 estrelas também. Não é aquela coisa que eu acho que é revolucionária, mas pra mim é 5 estrelas porque eu acho que entrega justamente o que precisa entregar, que é uma história fofa, é um romance fofo e, enfim, fofíssimo. E eu vou dar 5 estrelas também por causa de todas essas ilustrações fantásticas. Super recomendo, gente. Sobre Noites Brancas também dei 5. Eu amei, eu achei fantástico. A última frase do livro, eu vou inclusive colocar aqui porque eu tirei uma frase, uma foto dela, muito legal, acho que resumiu todo o livro e isso é fantástico. 5 estrelas, leiam e vamos estar lendo Crime e Castigo logo mais. E Vida Becker, infelizmente, eu dei 3 estrelas, não achei a ideia revolucionária, mas todo o resto ficou maçante e enfim, voltando aqui no assunto, porque eu tenho muito pra falar desse livro, todo esse negócio também da menina sofrida, que ai, como eu sou sofrida, e ai, agora eu tenho que salvar o mundo, agora esse povo vai ver que eu não sou tão ruim assim. Gente, vamos, né, virar a página? A gente passou de ser lá em 2014. Eu espero que vocês tenham gostado, se tiverem alguma ideia, né, se alguém estiver assistindo, se tiverem alguma ideia pra colocar aqui nos comentários, pra falar alguma coisa. Quero que vocês deem opiniões se vocês leram esses livros, conversem comigo. E, como eu disse, algumas ideias para os próximos vídeos. Eu tenho algumas ideias, obviamente, mas se vocês tiverem, podem trazer
pra mim. E espero que tenham gostado. Sigam o canal. E um beijo. Esse é o Sardinha Distante. Eu sou a Maria Clara. E tchau, tchau.